Oi pessoal, tudo bem? Aqui eu sou a Clara, então bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Eu tô aqui hoje com a Mari e com a Camila e a gente queria em primeiro lugar agradecer a todo mundo que sintonizou na Rádio M para ouvir nosso episódio piloto. Então a gente já tá um pouco por dentro, né, da onde a gente partiu e sabe com quem tá se metendo por aqui, né? A ideia desse episódio piloto, né, que a gente fez e já tá em todas as plataformas de áudio, né, a gente já divulgou no nosso Instagram, no Twitter. A ideia dele é para ser mesmo uma base, assim, para que cada ouvinte que chegue aqui no nosso podcast, né, que chegue na Rádio M, possa sempre voltar lá para entender nossas referências, saber um pouco do que se trata esse podcast. Então ele é mais atemporal mesmo. A partir de agora, né, a gente começando agora o nosso episódio 01, a gente vai fazer um pouco tratar dos temas como se fosse uma rádio, né? Só que uma rádio sintonizada no feminismo. Então, com aquele feminismo, inclusive, dos 99% que a gente explicou no episódio piloto. A gente quer, de alguma forma, provocar um questionamento, né? Como seriam as notícias se fossem contadas pela ótica feminista? Seria igual? E as notícias, elas são apenas fatos ou elas são narrativas sobre os fatos? E se em cada fato que a gente olha a realidade, a gente passar a se perguntar, é natural que seja assim? A quem interessa que seja assim? E quais temas deveriam ter mais destaque num olhar da realidade que priorize a situação das mulheres, das negras, das periféricas, das trabalhadoras, das mães, das LGBTs? Seria diferente? Então, um pouco nesse espírito que a gente te convida a sintonizar na frequência do feminismo e vem com nós, vem com a Rádio M, bora encarar esse desafio. Bom, iniciando o nosso primeiro episódio, a gente, escolheu um tema que não é nada fácil, que vai ser super desafiador, né, pra gente estar aqui falando sobre ele, mas mais do que isso pra todo mundo que tá vivendo, né. Bom, mas vamos lá, Camila, fala aí, qual é o M que puxa o nosso primeiro episódio? Mulher na pandemia. Sim, gente, o tema é difícil, né, falar da pandemia e como tem impactado as mulheres. É muito complexo, tem muita coisa para falar, né? A gente tentou aqui de alguma forma sintetizar o que fosse possível de ser dito num episódio que não é muito comprido. A gente quer inclusive tentar fazer com que não seja muito longo, mas de alguma forma a gente quer trazer a realidade das mulheres, né? Na pandemia hoje que tem impactado tanto. A gente... Para facilitar assim, a nossa abordagem, a gente vai dividir esse episódio em 3 grandes blocos, né? Com, digamos, 3 M's puxadores. Então, apesar de ser muito difícil de dizer, a verdade é que muitas mulheres na pandemia já estão mortas, né? E muitas outras machucadas. Essa é a primeira coisa que a gente quer dizer. Estamos morrendo, seja por Covid, seja por violência doméstica. Mas as mulheres também estão mortas de cansaço. E muitas de nós estão mortas de fome. Então a gente quer abordar esses 3 grandes temas, né? Da violência, do acúmulo do trabalho de toda a natureza e do desemprego e da fome. E além disso, no final do episódio a gente vai também estrear 3 quadros que a gente quer um pouco que eles sejam permanentes nos próximos episódios. Então fica com a gente até lá para vocês ouvirem. Bom, para começar, eu queria fazer uma primeira pergunta, assim, né? Porque nós estamos aqui entre 3 mulheres na pandemia e eu queria que a Mari e a Camila falassem um pouquinho sobre quem são elas como mulheres na pandemia. Diga aí, Camis, começa com você. Oi, Clara. Oi, pessoal. Oi. Então, na pandemia eu sou uma mulher que trabalha no metrô de São Paulo, um serviço essencial e que não parou de funcionar em nenhum momento. Portanto, a gente não parou de trabalhar em nenhum momento para atender a demanda de deslocamento dos profissionais da saúde, das pessoas que precisam de atendimento médico e de todos os trabalhadores que não tiveram direito à quarentena, né? Nós estamos cotidianamente expostos ao vírus, tendo quase nenhuma garantia. Para vocês terem uma ideia, nós somos 8.200 funcionários no metrô de São Paulo e nós já tivemos mais de 1.000 colegas que foram contaminados. Ou seja, uma taxa de contaminação superior à taxa nacional. E isso acontece também entre os motoristas de ônibus, trabalhadores da CPTM, que são os trens de São Paulo. E em todo o país essa é a realidade dos trabalhadores do transporte. Aqui no metrô nós já perdemos 26 colegas de trabalho. E cada vez que a gente abre o WhatsApp, vem a notícia de algum colega entubado, algum internado. É muito sofrimento, né?
Eu estou exercendo meu mandato sindical, não estou trabalhando na estação, que é meu posto de trabalho, mas a gente está cada dia num lugar do metrô, conversando com os trabalhadores e organizando a resistência contra toda a irresponsabilidade do governo do estado de São Paulo e da direção do metrô em relação à pandemia. E também a resistência à tentativa covarde, né, de se aproveitarem desse momento da pandemia para atacar os direitos dos trabalhadores. No ano passado, por exemplo, nós tivemos que fazer uma greve no meio da pandemia por causa dessa postura desrespeitosa e covarde de se aproveitar de um momento dramático para atacar direitos dos trabalhadores de um serviço essencial. E agora a gente está com a possibilidade, inclusive, de fazer uma greve sanitária para lutar pela vacina. A gente defende a vacina para todos, evidentemente, mas é razoável que os trabalhadores do transporte estejam entre os grupos prioritários. Isso não é uma luta corporativa e nem uma questão de furar fila, porque nós estamos falando de uma categoria essencial que está visivelmente muito exposta ao vírus, assim como é o caso dos trabalhadores da saúde. O transporte, ele é o segundo local com maior risco de contaminação. E a gente tem sentido um apoio muito grande da população sobre isso. Inclusive, esse tipo de greve sanitária está rolando em várias partes do país. Os motoristas de São José dos Campos e de Goiânia fizeram também uma greve pela vacina e tem organização disso aqui em São Paulo, em Fortaleza, em vários lugares. Enfim, não queria deixar de dizer também que nessa pandemia eu também sou uma mulher pesquisadora. Eu acabei de entregar minha dissertação de mestrado, que eu produzi no meio de todo esse caos que a gente está vivendo. Parabéns, amiga! Valeu. Eu acho que é isso. Demorou, é muito revoltante mesmo, cara. Eu acho que a gente vai conseguir tratar um pouquinho dessa realidade ao longo do episódio. E agora eu queria chamar a nossa doutora, Mariana Pérsia. Fala aí, como é que é ser uma mulher médica na pandemia? Olha, quem tá mais perto de doutora aqui é a Camila e você, viu? Só pra deixar isso explicado. Bem, na pandemia eu sou médica residente. Eu não sei se vocês conhecem essa categoria profissional entre os médicos, mas é tipo assim, é aquela médica que o pessoal, quando é atendido no hospital, fala assim, mas cadê o médico, né? Chegou? É você mesmo que eu vou falar? Não, a gente não é estudante, a gente já é formado, mas a gente tá na especialização. E é uma categoria de médicos que foi muito à linha de frente nessa pandemia, porque são majoritariamente jovens e geralmente nos serviços públicos dos grandes hospitais é quem toca a maior parte do serviço mesmo, assim. No meu caso, eu trabalho a maior parte do tempo com mulheres, porque minha especialização é em ginecologia e obstetrícia, né? Então, assim, acabou que a fase que eu mais presenciei da pandemia foram os efeitos da pandemia para as mulheres gestantes, né? As mulheres em trabalho de parto, as mulheres que têm alguma necessidade de algum tratamento cirúrgico ginecológico, por exemplo, de câncer, e que teve que ser muitas vezes adiado por conta do número de vagas limitados, ou pacientes que têm cirurgias graves que para acontecer a cirurgia elas precisam de UTI e essa cirurgia não pode acontecer por causa da pandemia, teve que ser adiada e a doença vai avançando. Também como médica, em especial no ano passado, até mais ou menos agosto, setembro, eu atuei em alguns hospitais de campanha, diretamente no cuidado dos pacientes com Covid. Os maiores hospitais de campanha que tiveram no Brasil foram aqui em São Paulo, né? Eu trabalhei em alguns deles, no setor de enfermaria, principalmente. E aí depois que a pandemia que a gente achava que estava melhorando, eu voltei a ficar mais no meu setor. E atualmente eu voltei à enfermaria de Covid em outros hospitais, assim. E foi um momento muito tenso que eu vivi da minha vida, assim, como profissional e como pessoa, né? De você não... Primeiro, de você ter uma doença que você não sabia exatamente o tratamento, né? E continua sem saber, na verdade, né? Você tem oxigênio para ofertar, mas não existe um tratamento específico, né? Isso era muito angustiante, e o medo constante da contaminação, assim, e a face da precarização do trabalho também, né? A maior parte desses hospitais aí que eu trabalhei, você literalmente assinava um contrato dizendo que eles não se responsabilizavam em nada pela sua contaminação. Surreal, né, cara? Em nada, assim. Depois, peraí que eu me enrolei. Eu fui a médica que no início da pandemia briguei, chorei, fui convidada a me retirar em hospitais que não tinham EPI adequados, e quando você estava trabalhando, você acabava quase que contaminando outros pacientes pela falta de EPI. Entrei naqueles macacões que pareciam filme com acidente radioativo. Tive um medo que eu nunca tive na vida, o medo de tocar nos pacientes, né? A minha profissão é uma profissão que exige o toque, né? Exige o contato físico.
Acompanhei dezenas de trabalhos de parto, tendo todo momento que falar para os pacientes, por favor, coloca a máscara, mesmo sabendo que era difícil demais um trabalho de parto com máscara. Muitas vezes presenciando os direitos mais fundamentais delas, como o direito a acompanhante no trabalho de parto ser desrespeitado numa série de lugares. Isso é uma coisa que acontece muito. Ainda vi várias mulheres que chegavam no pré-natal relatando que estão sem dinheiro, sem comida, sem emprego. Presenciei, acompanhei uma série de colegas de trabalho que morreram na pandemia se contaminando dentro dos hospitais. E, graças à ciência, né, tive a alegria, junto aos profissionais de saúde do hospital que eu trabalho e também aos profissionais de outras categorias, limpeza, segurança, de ser vacinada. Então, entre nós aqui, eu sou a única que está vacinada e o que era para ser um direito no nosso país se tornou um privilégio, né? É a única alegria, né, dos profissionais de saúde nessa situação. Com certeza. Isso realmente é um privilégio. Vacina, hoje, realmente exatamente, assim. E é isso, né, assim, também, além disso tudo, eu sou uma nordestina que tá em São Paulo, com muita saudade de casa. Tô sem poder ir pra casa. Fui até algumas vezes, assim, no final do ano. Mas é isso aí, né? E você, Clarota, além da nossa mestre de cerimônias aqui, quem é você na pandemia? Olha, gente, eu vou dizer pra vocês que esse podcast é a coisa mais legal que eu fiz nessa pandemia, assim, disparado. Mesmo falar de um tema tão difícil, tão revoltante, né? Tão deprê como esse que a gente tá vivendo, né? Mas bora lá. Eu tô já há mais de um ano quarentenada, né? A gente fez aniversário aqui, fez até bolo de aniversário de um ano da nossa quarentena. Tô com minha família, tô totalmente isolada mesmo, assim. Logo no comecinho da pandemia eu perdi minha avó. E foi muito difícil, assim, né? Não só pela dor de perdê-la, né? Especificamente, mas acho que principalmente porque eu não pude viver isso com a minha família, sabe? Assim, com minhas tias, encontrar, lembrar das histórias, né? Só abraçar. Tipo, a minha família é com muita mulherada, assim, minhas tias-avós queridas. Então, acho que os lutos têm sido muito difíceis de viver, né? Para as famílias em geral, assim, né? Não poder estar perto, abraçar, ver todo mundo. Enfim, né? Acho que cada vez mais agora, com a quantidade de mortos aumentando, né? Até enterro de noite tá tendo, né? Para dar conta. Bom, diferente de vocês que estão nos serviços essenciais, eu não consigo nem imaginar como é difícil, né? Estar trabalhando direto em uma situação assim tão complexa como é no setor de transportes ou nos hospitais, mas em qualquer trabalho presencial, né? Eu, na pandemia, sou uma mulher de trabalho remoto e mestrado remoto, né? E com uma filha pequena que acabou de completar os 2 aninhos, né? A Maria, que é a nossa mascotinha aí, falando rádio M no começo do episódio. E acho que quem é mãe e tá vivendo isso sabe bem como é, né? Assim, a gente faz tudo correndo na hora da soneca dela, né? Ou depois que ela vai dormir de noite. Trabalha no computador dando mamar, né? Ela até hoje mama ainda. E eu então fecho a porta para tentar escrever, estudar, e aí fico ouvindo do lado de fora ela porrando a porta, chamando mamãe. E esse mamãe que se multiplica assim umas 578 vezes por dia. E ao mesmo tempo tem que dar conta de almoço, tarefa doméstica, assim. Sinceramente, eu só consigo porque eu divido com a minha família, né? O fechamento da creche logo no começo deu uma rasteira mesmo na minha rotina, e eu acho que de tantas mulheres. Então, minha situação é que eu tô sempre atrasada, assim, sempre correndo, sempre me sentindo cansada, mas sem sair do lugar, né? Também um aumento do sedentarismo, né? A gente fica tendo que ser criativo para continuar fazendo algum exercício, né? Eu sou também uma mãe angustiada de pensar como é que é para uma criança ter o maior tempo da sua vida, né? Ela já passou de mais de 50% da vida dela numa pandemia, quarentenada, dentro de casa, né? Sem conviver com outras crianças. E mesmo na relação comigo, quando eu tô trabalhando, é como uma ausência na presença, né? É muito esquisito, assim. E a gente acaba recorrendo a um aumento brutal do tempo na frente das telas, enfim, vendo desenho, né? Dali Peppa, Masha e tudo mais que ela gosta de ver, assim. Porque não tem mesmo outra... Baby Shark. A Maria não é tanto do Baby Shark, mas gente... Mundo Bita, ela gosta do Mundo Bita. Ela gosta do Bita, Palavra Cantada, Tiqueque, Masha, Peppa. Aí tem os melhorezinhos que eu boto também, assim. Mas Masha eu fico real preocupada, porque eu acho que é uma influência, assim, de uma geração. Cuidado com seus filhos vendo Masha. Mas eu me solidarizo muito com o urso, eu me sinto muito urso. Enfim, mudando de assunto. Enfim.
Cara, eu sou uma filha angustiada também, porque meu pai e minha mãe trabalham com teatro e eles ficaram desempregados na pandemia. Então, sobreviveram de auxílio emergencial, projetos da Lei Aldir Blanc, né? Fizeram uma peça online e tiveram que reinventar o trabalho, né? Então, acho que também, assim, para mim tem sido uma experiência legal ver a minha mãe como uma das lideranças, assim, dos trabalhadores da cultura, organizando os técnicos de teatro. Grande Enfim, Bel. Fez um baita movimento incrível. E o meu pai, Eu participei de uma atividade, Clara, participei de uma atividade com a sua mãe outro dia. Ela me organizando falou, os pode técnicos. crer. Ela chamou, né, pra falar de sindicato, né? Eles estão planejando aí tomar de assalto o sindicato dos artistas. Foi muito legal. Muito maneiro. E meu pai, cara, foi fazer teatro online, né? Porque é o que tem, né? Sensacional a peça dele. Muito boa, né? Ele fez 2 já e a gente fica até sem saber se é teatro, se não é, né? Eu e meu irmão, a gente inventou de chamar de teatro acnológico. Mas assim, pra concluir, né? Acho que eu, por fim, sou uma mulher que morre de saudade de muita coisa, né? Assim, saudade, eu acho que virou saudade e medo, né? Acho que são os 2 sentimentos da pandemia, né? De sentar num bar, de ver meus amigos. Outro dia eu sonhei que eu abraçava meus amigos, gente. Só isso, meu sonho, assim. Muito doido. Acho que até pegar ônibus eu tô sentindo falta. Então, assim, acho que eu tenho plena consciência de que os meus problemas não se comparam com a da maioria das mulheres. Eu não quero aqui, enfim, ficar me lamentando, né? Eu sei que eu tenho uma condição de fazer a quarentena, porque eu tenho um trabalho remoto e acho que muita gente não tem. Ou então até teve que ficar desempregada para cuidar dos filhos, né? Ou porque o trabalho não liberou. Então, eu tenho noção, né, que os meus problemas e as minhas angústias têm que ser bastante relativizados diante de um país que tem uma desigualdade social tão profunda. E também por isso eu acho que eu acho tão importante dedicar parte do meu tempo em fortalecer o movimento feminista, organizar campanhas de solidariedade, fazer esse podcast aqui, né, fazer formação política com as minhas companheiras. E as coisas da militância, que na verdade também são atividades que me fortalecem, né, que dão bastante sentido para eu seguir. E aí nós 3, né, somos uma pequena amostra dessa realidade do que é ser mulher numa pandemia. Mas a gente queria tentar ir além, né, e dar um panorama geral do que acontece em ser uma mulher hoje no Brasil numa pandemia e, não é um detalhe, sob um governo genocida, né? Pois é, Clara, bora lá, né? A gente já tá há mais de 1 ano nesse barco, né, galera? E as notícias de navegação do Brasil são bem ruins, assim. É um mar extremamente revolto com um barco furado, né? Às vezes dá até um desânimo falar sobre esse tema mesmo, né? Porque é só tragédia, né? A gente olha para um lado, olha para o outro. Mas a gente vai tentar dar uma abordagem específica sobre esse tema. Vocês já se perguntaram o que é que o feminismo tem a ver com a pandemia? E o feminismo para os 99%? O que é que ele tem a ver com isso? Boa, Mari. Vamos botar pra frente, porque, cara, eu fiquei a semana inteira angustiada com a nossa gravação hoje, né? Que doido, assim. Realmente é um tema que mexe muito com a gente. E acho que é importante a gente se perguntar, eu fiquei me perguntando do porquê de falar isso. Por que é importante falar isso, né? Então a gente quer com esse episódio, né, tipo, para além de expor os fatos simplesmente, de trazer dados, né, de trazer histórias muito tristes, a gente quer também conseguir chegar pertinho, assim, das mulheres que estão nos ouvindo para mostrar que a gente não tá sozinha, sabe? Que as nossas dores são as mesmas, que por mais que cada uma esteja numa situação, a gente tem uma condição de sofrimento comum, né? E a gente pode se solidarizar com o sofrimento da outra que não é o nosso e mais do que só ter empatia, também ter algum grau de comunidade, de comunhão, de fortalecimento, de luta, né? De campanha. Eu acho que entender que é coletivo relativiza um pouquinho a nossa dor e faz com que a gente tenha força também para lutar. E, por outro lado, também compreender por que isso acontece com nós mulheres, né? Por que a gente sofre certas consequências na pandemia que os homens não sofrem, né? O que são particulares de mulheres negras, da população negra em geral, né? Porque homens negros também têm sido alvo, né, das principais vítimas da Covid. E envolve uma questão de classe, de desemprego, de pobreza, para quem mora na periferia. Tudo isso é diferente, né? Então, racionalizar o que a gente está vivendo, tirar conclusões sobre a situação da mulher, né, para a gente sair da empiria, de só sentir as dores, mas também chegar ao ponto de nos perguntar por que tem sido assim. Bom, gente, então a gente vai agora abrir os blocos, né, que eu tinha explicado lá atrás. O primeiro, né, acho que o mais difícil de todos, né, é o bloco 1, mortas e machucadas. O segundo é que também a gente está mortas de cansaço. E o terceiro é que muitas de nós também estão mortas de fome.
Então, bora começar o primeiro bloco. Puxa aí, Mari. Bem, gente, quando gravamos esse episódio no dia 17 de abril, fez pouco mais de um ano da chegada da Covid-19 no Brasil. Especificamente, dia 26 de fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso no país. Mas queremos destacar aqui o dia 17 de março de 2020. Foi o dia que foi anunciado o primeiro óbito por Covid. Cleonice Gonçalves é o nome dela. Uma mulher negra, moradora de Miguel Pereira, empregada doméstica de 63 anos, que morava a 120 quilômetros do seu trabalho no Alto Leblon, bairro nobre da zona sul do Rio de Janeiro, e que pela distância de seu trabalho à sua casa, passava a semana no trabalho. Ela contraiu o vírus de sua patroa, que havia chegado da Itália. Hoje, queremos dedicar este episódio a ela, porque essa morte não poderia ser mais simbólica para dar o retrato do que é a pandemia no Brasil, que é preto e pobre. E pensar como é a realidade das mulheres, das milhares de mulheres que, como ela, morreram na pandemia. A gente já atingiu uma média, né, de 3 mil mortos por dia, isso tirando os dias que a gente já não chegou a quase 5 mil. Já são quase 400 mil mortos, gente, no Brasil. E a gente sabe, o pior é que esse número é subestimado, né? A gente, em um ano, teve 350 mil mortos. E esse tipo de número é de mortos de guerra, assim, né? Nem a bomba de Hiroshima chegou a esse patamar. O Brasil já é o pior país no mundo, né? De combate à Covid. E eu acho que é fundamental a gente sempre sair do número, né? Porque, de alguma forma a gente vai se acostumando com essa quantidade absurda, né, de mortes. E, cara, é a minha avó, são avós, bisavós, maridos, esposas, filhos, filhas, mães, pais, enfim, primos, vizinhas, né, colegas de trabalho. São pessoas de verdade que deixaram saudade, que deixaram muita tristeza e que... Principalmente, eu acho que geraram uma revolta gigantesca, porque a gente sabe que foram mortes absolutamente evitáveis. O Brasil já é o segundo país do mundo em número total de infectados e a gente hoje é 25% das mortes de Covid de todo o mundo. Mesmo a Ásia inteira não chega a 2 mil mortos por dia. E aqui a gente tem mais de 3 já há vários dias. Então... Um dado recente mostrou que só no último mês das mortes do Brasil, todas as mortes de outras causas somadas, ainda assim as mortes de Covid eram maioria. Né? É surreal, assim, é realmente, não tem adjetivo para chamar o que a gente está vivendo. A primeira coisa que a gente quer dizer é isso, é um genocídio. Né? Isso que a gente está vivendo é um genocídio feito, né, com um principal responsável, que é o presidente, que é um genocida. E a segunda coisa que eu queria dizer é que se o vírus não vê o corpo que infecta, né, a desigualdade social do nosso país escolhe quem morre mais pelo vírus. A Mari já falou do quão é simbólica, né, a primeira morte que a gente teve no nosso país, e acabou que, infelizmente, isso ditou um pouco a dinâmica. Né? Claro que morreu gente de todas as classes sociais, claro que hospitais de luxo, né, particulares, ficaram também sem leito de UTI, ficaram lotados, enfim... A gente se solidariza com a dor de todo mundo porque não precisava ter sido assim, né? Então, se a gente tivesse seguido minimamente medidas indicadas pela ciência, a gente não estava numa situação tão drástica agora. Mas é importante dizer quem foi mais afetado, quem morreu mais, quem foi mais internado. Esses dias saiu uma pesquisa no IBGE assustadora que mostra que as profissões que mais se internaram e tiveram complicação em BH, sim, mas de 60% em relação às outras, foram garis, auxiliares de limpeza, faxineiros. E é uma população, a gente sabe, né, profissões que são de mulheres negras, né, de negros em geral, de pessoas mais pobres. Uma taxa muito grande de empregadas domésticas. E essa profissão, né, que é da Cleonice, a gente teve ainda o caso, no meio da pandemia, do menino Miguel, né, que todo mundo ficou bastante sensibilizado, revoltado com o que aconteceu. Mas que é importante a gente lembrar, porque foi uma empregada doméstica que também não foi liberada, não estava sem escola para deixar o filho, né, e teve que ir para casa da patroa quando foi sair com o cachorro dela para passear, deixou o filho, o Miguel, sob cuidados dessa patroa, que foi incapaz de olhar o menino, né? E deixou ele morrer, né? Deixou ele subir até lá em cima o prédio e caiu do vão. E essa morte é assustadora, assim, mas ela mostra um pouco essa herança escravocrata que o Brasil tem, né? E aí saiu, assim, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque
Esse é o retrato, né, real da pandemia do Brasil. Os dados sobre violência doméstica também são assustadores. A gente quer fazer um episódio só sobre violência contra a mulher e as suas várias faces, porque é muita coisa importante para falar, mas a gente precisa deixar registrado esse tema aqui. O feminicídio também é uma epidemia no Brasil. Se é verdade que no Brasil isso já era uma questão gravíssima, toda a situação de isolamento social e aumento da pobreza teve uma implicação direta na quantidade de casos de violência doméstica e de feminicídio, inclusive atingindo mais também as crianças, com os abusos e infanticídios. Eu acho que o caso do menino Henry agora chocou o Brasil, e infelizmente a gente sabe que não é uma situação isolada, né? Historicamente é comprovado que os momentos de crise na sociedade, como é o caso da pandemia que a gente está vivendo, trazem o aumento da violência contra as mulheres. Com o confinamento, muitas mulheres e meninas estão sujeitas a ficarem mais tempo com seus agressores. No ano passado, em abril, já havia um aumento de 9% de denúncias de violência doméstica, já como efeito do isolamento e do convívio com os agressores. E esse número pode ser ainda maior, porque com o isolamento social ficou ainda mais difícil para as mulheres denunciarem os seus agressores. Como eu já falei, nós queremos fazer um episódio todo dedicado ao tema da violência contra as mulheres, mas não teria como a gente refletir sobre as mulheres na pandemia sem falar disso. E tem exemplo no mundo inteiro que evidencia a relação entre pandemia e isolamento social com o aumento da violência contra a mulher. Então, por exemplo, na Itália, uma médica foi morta pelo seu namorado enfermeiro que a acusou de tê-lo contaminado com Covid-19. Tem uma outra situação no Uruguai. Uma auxiliar de limpeza foi assediada sexualmente por um paciente idoso internado por estar com coronavírus, e enquanto ela tentou se defender, ele tossiu na cara dela, né? E no Brasil, de forma absurda e oportunista, o Bolsonaro chegou a dizer que não podia ter isolamento social porque senão iria aumentar a violência contra a mulher. Eu acho que isso Cínico, é uma declaração, né, absurda. É cínica. Né? Porque, em primeiro lugar, o Bolsonaro nunca se preocupou com essa questão. Ele é um cara declaradamente misógino. Muito pelo contrário. Disse que fraquejou quando teve uma filha mulher. E, além do mais, é uma declaração que utiliza um drama nosso, que é a violência doméstica, né, um drama das mulheres, usa essa questão a serviço de uma postura negacionista, né, contra o isolamento social. E como se não houvesse solução, né? Exatamente. Mas, olha, vamos falar mais disso num episódio específico, mas eu não queria terminar também esse tema sem falar que nós precisamos denunciar. Nós não podemos deixar passar nenhuma violência. A gente espera que você, mulher que está escutando esse podcast, que passou por uma situação de agressão ou conhece alguém que passou, nós também queremos ser um motor de incentivo para as denúncias, para que as mulheres saiam desse ciclo de violência horroroso, né? O agressor primeiro bate na mesa, mas depois ele bate na gente. Então, as denúncias podem ser formalizadas por vários canais, pela internet, telefone ou nas delegacias da mulher. E se você quiser entrar em contato com a gente também pode ajudar. Com certeza. Pois assim, isso que a Camila falou do aumento da violência é uma coisa que eu acabo vivenciando muito no meu trabalho, né? É devastador, assim. A violência doméstica se estima que aumentou em 40% na quarentena. E o problema que vem junto disso é que as políticas públicas de combate à violência pioraram muito, né? Teve uma redução drástica do orçamento de combate à violência pelo próprio Ministério de Mulheres aí, da Damares, né? Você tem de um lado as mulheres muito mais tempo em contato direto com seus agressores devido ao isolamento social e, por outro lado, fatores estressores na vida desses agressores muito maiores, né? Como o desemprego, falta de expectativa de vida, falta de perspectiva de vida, desculpa. Que são fatores que já são comprovados que aumentam a violência. E do outro lado você tem um governo e uma equipe de governo que fazem de tudo para que esse tema volte aos lares, né? Ou seja, que saia do debate da esfera pública. Corta a verba, desprioriza, persegue quem fala sobre. Para mim, uma coisa muito chocante foi no início da pandemia, não sei se vocês vão lembrar disso, em maio mais ou menos, toda uma equipe que produziu uma nota em defesa de uma política pública específica de combate à violência contra a mulher, que se referia a manter os serviços de atendimento de violência sexual e de aborto legal abertos, tratá-los como serviços essenciais. Toda essa equipe foi demitida. Surreal. Na verdade, eles foram deslocados, né? Porque eram funcionários públicos, eles não podiam ser
diretamente exonerados. Você tá cansada? Muito. Além da gente ser alvo, né, de violência dentro das nossas casas, no local de trabalho, enfim, de ver tantas mulheres vítimas desse genocídio, ser mulher na pandemia é estar sempre morta de cansaço. Eu duvido que tenha uma mulher nos escutando em casa que não se sinta esgotada física e mentalmente por tudo isso que a gente está vivendo. Então, começando aí o nosso segundo bloco, mortas de cansaço, puxa aí o bonde, Camis. Por que a gente está se sentindo assim? Pois é, Clara, nós estamos mortas de cansaço porque, em primeiro lugar, nós mulheres somos a linha de frente da pandemia. Segundo os dados da ONU, somos 70% da linha de frente. E acho que ficou muito nítido agora quem é que garante os serviços essenciais, especialmente na saúde, óbvio, mas também em profissões ligadas à educação, limpeza, alimentação, são todas majoritariamente femininas e com uma forte presença das mulheres negras. Então, essa divisão sexual e racial do trabalho que existe no capitalismo ficou mais escancarada também na pandemia. E, em segundo lugar, porque também dentro de casa nós somos as responsáveis pelos trabalhos de cuidado e pelas tarefas domésticas. Infelizmente, historicamente, essa tarefa é atribuída às mulheres. E isso é pesado, seja para quem está de trabalho remoto, seja para quem está desempregada, a carga do cuidado com a casa, com os filhos, ou com outros membros da família, mais idosos e tal, aumentou demais, né? Sim, Camis, de fato, a linha de frente na saúde tem rosto de mulher, né? Globalmente, as mulheres, como você falou, são cerca de 70% das equipes de trabalho em saúde e assistência social, incluindo médicas, enfermeiras, técnicas, parteiras, fisioterapeutas, nutricionistas, entre outras, né? Essas mulheres também são a esmagadora maioria das cuidadoras de idosos, por exemplo, e são 81% das professoras e 75% das profissionais de limpeza. E veja só, outra coisa interessante de pensar. A feminização da força de trabalho nos campos da saúde veio acompanhado também do aumento da diferença salarial de gênero nesse mesmo campo. É como se, à medida que as mulheres fossem ocupando mais esses cargos em trabalho na saúde, a profissão que elas passam a ocupar vai sendo mais desvalorizada. Assim como as professoras, por exemplo, né? E, em última instância, isso reduz o valor salarial dos trabalhadores e trabalhadoras como um todo. E há um aumento da exploração para todo mundo, entende? Sim, Mari. E eu acho que essa conclusão é muito importante, porque o capitalismo, ele utiliza da opressão às mulheres, aos negros, e particularmente às mulheres negras, para precarizar as condições de trabalho e reduzir os salários, reduzir os direitos para o conjunto da classe trabalhadora. E essa ideia de que os homens ganham com a opressão das mulheres até pode fazer sentido num sentido mais imediato, mas de um ponto de vista social, mais estratégico e mais profundo, todo trabalhador sofre com a opressão de uma parte da classe trabalhadora, no caso as mulheres negras. Eu gosto muito... Nivela para baixo, né, Camis? Exatamente. Tipo, como se nivelasse por baixo. Nivela por baixo. Eu gosto muito de uma reflexão que o Leon Trotsky, um revolucionário russo, faz sobre a situação da mulher na sociedade. Ele tem um texto chamado "Para construir o socialismo é preciso emancipar a mulher e proteger a maternidade". Ele diz que a melhor forma de determinar o grau de desenvolvimento de uma sociedade é observar as medidas práticas que são tomadas para melhorar a situação das mães e dos filhos. E essa é uma ideia que foi trabalhada também em outros textos, por outros autores e autoras marxistas. Tem o texto do Marx, que fala sobre o suicídio, tem o texto do Engels, né, a origem da família, da propriedade privada e do Estado, tem os textos da Alexandra Kollontai, da Clara Zetkin. E se a gente utilizar esse critério que o Trotsky falou para analisar a sociedade brasileira atual, ou mesmo para analisar a sociedade no mundo inteiro, a gente vê que a sociedade como um todo está retrocedendo muito, né? E olha que aqui a gente está falando das mulheres que mantiveram seus empregos na pandemia. Então imagine aquelas que perderam os empregos ou foram obrigadas a abandonar os empregos por causa da falta de creche ou falta de rede de apoio para ter com quem deixar os filhos, né? Eu saía bastante com meu esposo, com as minhas netas que moram comigo. Hoje em dia eu fiquei presa entre o serviço e casa. Somos em 5 irmãs e moramos todas no mesmo quintal. E a gente se encontrava bastante, fazia café da manhã, almoço, fazíamos tudo junto. E nós estamos juntas, porém separadas.
Porque por conta de eu trabalhar no hospital e a minha outra irmã, nós não se reunimos mais. Então assim, a gente se vê passando pela janela, ou no máximo na garagem. E aí ficou difícil. Nesse período também, meu esposo sofreu um acidente e ficou pior ainda, porque eu continuei trabalhando e cuidando dele. É interessante pensar nisso, porque agora, né, quem está de trabalho remoto como eu, ou quem aumentou a sua carga de trabalho em geral, assim, né? Antes da pandemia, as mulheres já dedicavam 78% a mais de tempo nas tarefas domésticas que os homens. E esse ano a situação foi muito ampliada, né? Acho que realmente assim, a pandemia escancarou a privatização do cuidado, porque além de acumular função de trabalho, 50% das mulheres brasileiras passou a cuidar de mais alguém da família, além de assumir toda a limpeza da casa, as refeições, o acompanhamento escolar dos filhos, porque também a gente fica o dia inteiro em casa, né? Quando sair do trabalho, a gente conseguia separar melhor isso. É difícil achar uma mulher que não sofreu as consequências disso, inclusive na saúde mental, né, na saúde física e mental. Eu queria chamar atenção para isso, porque, enfim, já tem várias pesquisas, vários dados. A gente tem sido muito afetada por ansiedade, crise de ansiedade, estresse, medo, né? Algumas pesquisas já mostram que 60%, a maior parte das mulheres apresentaram algum sintoma de depressão, de crise de ansiedade, esgotamento, né, aquele burnout. A gente é educada a comprar um pouco a ideia, né, de que a gente tem que dar conta de tudo o tempo inteiro, desde pequenininha. E quando a realidade aperta e é simplesmente impossível, nunca é possível dar conta de tudo. Mas agora, se tem um momento que não é agora, assim, né? E eu acho que isso faz a responsabilidade, né, que a mulher sente, a culpa, cai muito mais forte sobre a gente. E nós, mulheres mães, né, que a gente passa de uma dupla, tripla jornada, né, para uma jornada contínua, que é contínua no tempo e no espaço. É muito doido isso, gente. A gente dorme, mora no trabalho, né? É muito louco isso. E nossos filhos estão... É como se, sei lá, eu levasse a Maria para o meu trabalho, assim, né? O home office não é trabalhar em casa, né? É morar no trabalho. Exatamente, né? E só acaba quando dorme, né? Nem dorme, quando desmaia de cansaço. Então não é que a gente está cansada, né? A gente está realmente esgotada. Sou professora, eu trabalho no SESC há 16 anos. Na própria profissão mesmo, a gente encontra, né, se depara com a questão da dificuldade, da diferença social mesmo, a dificuldade que os alunos apresentam, né, em ter os equipamentos adequados, em ter a internet, né, para poder acessar. Muitas vezes tem aluno que não assiste porque o pai não consegue ajudar a mexer, né, na plataforma, ou não tem o celular, o pai precisa sair com o celular para ir trabalhar e o aluno não tem outro para poder assistir. A gente não trabalha somente naquele momento da aula, né? A gente trabalha depois do horário, corrigindo a atividade, recebendo a atividade, elaborando a atividade, enfim. Vida de professor não é fácil, nunca foi e agora está sendo realmente assim, triplicado o serviço, né? Eu estava vendo umas pesquisas, as mulheres têm apresentado até sintomas de TPM mais fortes. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu super sentia. Eu estava ouvindo aquele podcast do Drauzio, né? E aí eu não tinha feito essa relação, porque, enfim, né, em situações de mais estresse, a gente consegue ampliar, né, aquela, né, tentando falar sobre saúde sem entender nada. Mas eu ouvi isso, né, que tem aparecido mais doenças relacionadas a estresse e depressão, porque a gente somatiza no corpo. Então, candidíase, herpes, infecção urinária. Se vocês, por exemplo, tiveram algum tipo de doença desse tipo, para pensar se não tem a ver com a vida, né? As dores crônicas, eu tenho, né, uma dor na lombar que é bizarra, assim. E aí a gente compensa também na comida, né? A gente não tem motivação para fazer exercício, deixa de fazer alguns cuidados de saúde, né? Enfim, de se sentir bem, assim, né? Alguns pequenos prazeres da vida e a gente acaba não indo pro posto, para uma consulta. Vai virando uma bola de neve, né? Eu ganhei muito peso, ganhei quase 20 quilos, porque o estresse, a ansiedade me fez... Eu dobrei o jeito de comer, mudei a rotina de comer, perdi muitas horas de sono, porque antes eu dormia umas 6, 7 horas. Hoje eu só consigo dormir 4 horas, no máximo.
Isso também está me acarretando, me pesando muito, vou colocar assim, está me trazendo muito desconforto, muito cansaço, muita irritabilidade. Eu não tenho mais a paciência que eu tinha. Mas eu percebo que mais por conta que quando você procura dar um carinho para um paciente, você lembra do Covid, então você já se afasta, não chega tão próximo. Eu acho que tem um tema também, Clara, que é o tema da autoestima, assim, porque Sim, total. as mulheres já são um alvo de pressão estética muito grande, e viver dentro de casa, sem sair, eu acho que isso também afeta a autoestima das mulheres. Eu acho importante a gente falar isso, porque isso não é um problema individual, e eu acho que na medida que a gente sabe que é coletivo, eu acho que a gente ameniza um pouco essa pressão, né? E entra nessa bola de neve, né, que eu tava falando, assim, tipo, as coisas vão se misturando umas com as outras, assim, é bem complexo. Essa coisa da autoestima, eu vou pegar daí pra voltar. Uma coisa que eu li de um texto de um cara, na verdade, um filósofo no El País, eu não vou saber falar o nome dele, acho que é Byung-Chul Han, uma coisa assim. Ele é sul-coreano, sabe? E ele escreveu alguns livros, um dos livros é chamado A Sociedade do Cansaço. Aí eu vou entrar nisso da pandemia, da autoestima, vocês vão entender. Ele resgata isso pra falar da pandemia, em especial pra falar do teletrabalho, como a Clara estava falando. Que é o caso de centenas de mulheres, né? Só que ele faz uma associação em relação às redes sociais, porque ele faz uma analogia de como o Covid é um vírus que produz cansaço, né? Fisiologicamente ele produz o cansaço. Sim, sim. E como a nossa sociedade atual também produz esse cansaço. E Muito esse boa essa cansaço, analogia. ele tem a ver com a superexploração, mas também é associado a uma superexploração psicológica que fazemos conosco com essa necessidade que a Clara falou um pouco da gente ser produtiva e dar conta de tudo o tempo todo. E as redes sociais transformaram isso num padrão, e ele fala uma coisa assim, de como as redes sociais faz cada um de nós ser um produtor. Faz você ser o empresário de si mesmo, sabe? Globaliza o estilo de vida neoliberal. E ele fala do home office. Ele fala uma coisa que ele fala. Tipo, ele fala que é engraçado, é curioso que isso tenha surgido na sociedade das selfies, né? E fala um pouco disso da autoestima que a Camila falou, que o tempo todo nas videoconferências, no teletrabalho, você tem que se olhar, né? Você cansa de se olhar. Gente, e eu vou falar pra vocês, eu não sei se tem essa doença, eu tô com esgotamento de olhar pra tela. Eu tenho tido uma dor de cabeça todos os dias. E aí eu parei pra pensar, eu acho que é por causa disso, sabe? Tipo, a tela do computador tem machucado, né? É foda, é muito difícil, cara. Trabalhar com isso, aí depois você relaxa vendo televisão, vendo seriado, né? E joguinho no celular. E a parte do teletrabalho que ele fala, né? É muito foda, porque tem toda uma lógica, assim, né? Que acho que hoje em dia se vende de que trabalhar de casa seria bom, relaxante. Mas, na verdade, é muito cansativo, né? Você evita transporte, então pode até ter quem goste, assim, Só que a gente precisa problematizar algumas coisas, né? Muitas empresas, até no serviço público, estão deixando os trabalhadores arcarem com os gastos, né? Que viabilizam o trabalho. Tipo, eu pago a minha internet. No trabalho, quando eu ia, eu tinha internet lá da universidade, né? E outras contas da casa, enfim. A gente usa, às vezes, nossos itens pessoais. A sensação que dá é que a gente nunca sai do trabalho, então não tem essa transição espacial. E vem com uma eliminação do que eu achei mais interessante, assim, que é dos rituais sociais, né? Dos rituais de comunidade. Sair do trabalho e comer alguma coisa, tomar uma cerveja no fim de semana, conversar com as pessoas olhando nos olhos. A pausa do cafezinho no trabalho, que eu sinto tanta saudade das minhas colegas. Ai, gente, nossa. E acho que a nossa comunicação, ela se faz em comunidade. Nós somos seres sociais, né? Então, sem o corpo a corpo, olho no olho, que é tão importante pra gente, é uma sensação mesmo de estar, sei lá, como a Mari falou, permanentemente numa live, se olhando. E eu não sei, assim, eu tô um pouco saturada mesmo disso tudo, e olha que a minha situação, como eu já disse, não é das piores, né? Com certeza, Clara. Eu acho que tudo isso cansa muito e exige muito de nós. Oi, meu nome é Michele e a minha experiência como mãe e professora na pandemia tem sido muito frustrante. A minha filha precisou ficar isolada com uma tia minha desde que as aulas presenciais voltaram, porque eu tenho medo de contaminá-las e de me contaminar também. Então, esse clima de medo e insegurança traz pra gente uma sensação muito ruim, fora a saudade que eu sinto dela não estar comigo aqui em casa. E na escola também tá péssimo, porque a gente não consegue atender nem os presenciais
e muito menos os remotos, porque também não tem internet, não existe uma organização da Secretaria de Educação em oferecer ferramentas e meios para que esses alunos tenham uma interação com os professores. Então, a gente não tem um avanço pedagógico, que é o que mais eles estão carecendo. E, por outro lado, existe um risco de contaminação e um volume imenso de burocracias que está acabando com a saúde mental dos profissionais de educação nesse momento. É claro que os desafios de quem foi obrigado a trabalhar presencialmente na pandemia e quem está no trabalho remoto são diferentes, mas ambos passam por uma sobrecarga. Em relação à minha vida profissional, cada chegada no hospital é um estado de ansiedade. É desesperador, né? Porque assim, nós estamos vivendo num momento tão difícil, né? Um momento de tantas perdas, assim, de você estar com seu colega de trabalho, dar plantão com a pessoa, né? E de repente, 2, 3 dias, você fica sabendo que a pessoa está numa UTI, está entubado. Em alguns casos foram a óbitos, né? O que eu acho que nós poderíamos ter, que nós não temos, né? Pelo menos na instituição que eu trabalho, a gente não tem. Eu tenho 50 anos e assim, a gente vê pessoas da minha idade indo a óbito, deixando sua família, né? Filhos, esposos, muitas vezes até netos. Então, assim, eu acho que nós deveríamos ter um apoio psicológico, assim, um acompanhamento, porque mexe com o emocional da gente, né? Tem dia que eu me pego chorando, assim, mas é um choro de angústia mesmo, um choro de desespero, né? Então, assim, realmente não está sendo fácil. Muitas vezes o silêncio acaba falando. A gente escuta esses relatos, né? Vivencia um bando de coisa no nosso dia a dia e a gente fica se perguntando, e aí, né? Como é que a gente sai dessa, né? Como é que anda nesse barco furado aí? E aí, assim, como eu falei lá no começo, eu sou a única de nós 3 que tá vacinada, né? Eu tomei a Coronavac. Eu tomei lá no meu trabalho mesmo. E eles colocaram na primeira leva todos os profissionais que estavam atuando em pronto-socorros e UTI. Tanto no pronto-socorro adulto, quanto infantil, quanto obstétrico, né? Que era o meu caso. E me marcou demais a comoção que foi no hospital na semana da vacina, sabe? Isso porque, assim, Nossa, gente, imagina. o hospital não é porque as pessoas trabalham no hospital que não tem um bando de gente que não entrou em todas as polêmicas de vacina. Tem, viu? Tem gente falando que veio da China, o vírus, e que tem um bando de isso, tudo tem. Mas mesmo assim, na hora H, de tipo assim, ó, tem a vacina de vocês. A felicidade das pessoas era um negócio sensacional, assim, sabe? A gente fez uma dancinha no centro obstétrico, fez uma fila, as pessoas estavam muito felizes mesmo, assim. E o povo queria muito, né, se vacinar. As técnicas de enfermagem do hospital são majoritariamente mulheres de meia idade que trabalham em 2, 3 empregos, porque como elas são muito mal pagas, elas passam o ano inteiro, assim, trabalhando dessa maneira. E o ano inteiro elas tiveram que conviver, além do cansaço da superexploração, com vivenciar as colegas internadas, né? O terrorismo que era isso, e tomar conta muitas vezes de colegas que estavam ali internadas e que poderiam ser elas as próximas, né? Da mesma idade, do mesmo peso, com as mesmas comorbidades, tudo isso, assim. Então, o esgotamento nessas profissionais em especial era muito nítido de ver, sabe? Inclusive de você perceber pessoas que antes eram super felizes no trabalho, não felizes no trabalho, né? Mas assim, uma personalidade feliz, que eram animadas e que foram minguando mesmo, assim, sabe? Que eu lembro demais, assim, gente que fazia bico dentro do hospital, que vendia comida, que vendia maquiagem e que foram murchando mesmo, assim, né? À medida que cada semana chegava uma notícia de uma colega que estava internada, entubada,
a gente viu muitas pessoas jovens morrerem também, né? Vimos vários colegas, assim, que um dia tava com você de plantão, no dia seguinte positivava, e ficava todo mundo com medo de ter pego, medo por ela, pela pessoa, por você, por quem você tava em casa também. Acho que a palavra para quem trabalha dentro do hospital, dentro de qualquer serviço essencial, como o transporte, por exemplo, é medo, né? Medo de pegar, medo de contaminar alguém no transporte público, de levar o vírus para casa quando você mora com outras pessoas. Medo, o tempo inteiro, assim. Com certeza. E o dia da vacina foi isso, foi um dia de muita alegria, assim, sabe? As profissionais da limpeza do setor também se vacinaram, os profissionais de segurança. E a piada geral no hospital era assim: e aí, fulana, você já virou jacaré? E é muito triste que essa possibilidade não seja acessível a todos, né? Porque não é uma questão de não é uma questão de que a gente não tem capacidade no SUS de vacinar, é uma questão de que não tem vacina porque foi cortada, foi negada pelo governo, né? A gente vai ter que fazer depois um episódio só pra falar de vacina, né? Porque ô novela, né? Pelo amor de Deus, só cagada Só desse cagada. governo. Mas também, não sei se vocês viram esse dado que eu achei, no mínimo, curioso. O Brasil responde por 20% das citações no Twitter sobre vacina e por 81% das citações sobre cloroquina. Ai, Jesus, que vergonha. Eu vou tomar vacina. Quem não quiser que tome cloroquina. Não vou passar vergonha. Quem não quiser que escute esse pamonha. Estou já de braço esticado, com o que amarrado pra tomar esse pico. Se o vírus... Então, bora pro nosso terceiro e último bloco. Agora a gente vai falar sobre um tema muito sensível, né? Que também muitas mulheres estão passando, que são mortas de fome no país da fartura. Tem mais gente pra chegar. Se tá com fome de roda, vai comer capoeira. Foi botar água no feijão. Tem mais gente pra chegar. Se tá com fome. Botar água no feijão. Expressão brasileira usada para aumentar a quantidade de comida. Relação com a cultura brasileira de sempre dar para mais um comer. Fartura. Engrossar o caldo. Chegou a visita na hora do almoço. Ninguém vai ficar sem comer. O Brasil é um país famoso pela sua comida. Temperada, variada, mistura de muitas culturas, que tem relação com um processo nada amigável de colonização do nosso país. A feijoada, por exemplo, conta-se que ficou conhecida como comida de origem africana, mas na verdade ela era feita de restos do porco que iam para senzala, né? Lembram daquela carta que o tal do Pero Vaz de Caminha lá escreveu pro Dom João? Nessa terra tudo que se planta dá? Mas a gente não ia falar sobre fome, né? A conta não fecha, né, gente? O Brasil tem muita comida. Mari, não fecha mesmo. Fome, sem dúvida, foi um dos assuntos mais comentados nas últimas semanas, porque foram divulgados esse mês os dados do Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. E o resultado foi fome. 19 milhões de brasileiros estão passando fome nesse momento. Isso significa 9% da população. E 116 milhões de pessoas, 55,2% dos domicílios brasileiros, convivem com a insegurança alimentar, que é basicamente não saber o que comer. E isso dá muito mais revolta quando a gente vê que, junto com o crescimento da fome, teve um grupo de 11 bilionários brasileiros que se tornaram bilionários no meio dessa crise social, passaram a adentrar a lista da Forbes, dos bilionários. A fome, ela tem cor, ela tem regionalidade, né, no Brasil, ela tem gênero. 11% dos lares chefiados por mulheres estão enfrentando fome contra 7% chefiados por homens, né? Então as mães solo estão vivendo uma situação que é colocar comida no prato do filho e deixar de comer, né? A pesquisa foi feita no período do ano passado, então, e o auxílio emergencial já tinha caído de 1.200 para 600. Agora, para as mães solo, né? Nos outros casos, de 600 para 300. E agora o novo auxílio aprovado é de 350 para as mães solos, 150 para pessoas sozinhas, né? Então, os pratos estão cada vez mais vazios e a fome cada vez maior. No maior centro alimentício da América Latina, a fila é por comida. Isso aqui é a fila da sobrevivência para todo mundo que está aqui. Os coitados, igual eu, desempregada, só Deus na causa. Essa fila que a gente escutou é conhecida como a fila da fome.
e é frequentada majoritariamente por mulheres, né? As mulheres são as primeiras a passar fome, e atualmente o valor da cesta básica é em média de 600 a 700 no sul e no sudeste e de 400 a 500 reais no norte e no nordeste. E ela alimenta mais ou menos uma família de 4 pessoas por mês. Agora, de acordo com o Diese, para fazer jus ao aumento do preço dos alimentos e do custo de vida, o salário mínimo brasileiro deveria ser de R$ 5.315,74 reais, né? Baseados em uma família de 2 adultos e 2 crianças. E hoje é de míseros R$ 1.100 reais. E os alimentos na pandemia tiveram um aumento de cerca de 20%. Assim, o auxílio tinha que pelo menos ser de um salário mínimo, né? Vamos combinar, né? Sendo que o salário mínimo já é altamente defasado. Agora, o auxílio hoje, por dia, dá R$ 8,33, que é um pouco mais do que R$ 2 para cada integrante de uma família de 4 pessoas. Gente, isso não paga nem metade de uma cesta básica, que, sinceramente, assim, é um escárnio na cara do povo brasileiro, sabe? E ao mesmo tempo, avançamos a marca de 14 milhões de desempregados. Em termos absolutos, a maior marca na história. Foi demitido na justa causa, sem... Por quê? Muita gente trabalha trabalhador, minha filha, trabalhador que não... Como é que eu posso te dizer? Pessoas que só porque faltou ou porque perdeu a hora estão sendo mandadas embora à toa. A taxa é de 13,5%, a maior desde 1993. A taxa de desemprego entre os homens foi de 11,9%, enquanto entre as mulheres ficou de 16,4%, e entre os negros, pasmem, 17,2%. E também os mais jovens e menos escolarizados foram os mais afetados. Só sobre isso, Camis, é bizarro, assim, que é uma juventude sem nenhuma perspectiva. Já tem uma de pesquisa futuro, mostrando né? que a expectativa de vida brasileira caiu em 2 anos. A nossa geração passou um pouco por isso, mas, cara, a atual agora, nossa, é muito triste. A pandemia obrigou 7 milhões de mulheres, de acordo com a PNAD, a sair do mercado de trabalho ainda em março de 2020. A crise gerou um retrocesso que equipara a participação das mulheres no mercado de trabalho à década de 90. Estima-se, sem outra grande crise, que levará cerca de 135 anos para as mulheres recuperarem o patamar anterior de empregabilidade em relação aos homens. E assim, a saída das mulheres dos postos de trabalho, porque são principalmente as mulheres que estão perdendo emprego, além dos impactos na vida, na emancipação financeira das mulheres, que faz com que muitas mulheres fiquem sujeitas ao ciclo de violência doméstica, essa saída ela também é um retrocesso mais estratégico, porque a localização das mulheres no mercado de trabalho é também uma via para a sua emancipação social. É um caminho por onde as mulheres conseguem se enxergar mais coletivamente, conseguem associar os problemas da opressão a uma questão mais geral do sistema, conseguem ter mais possibilidades de organização coletiva, de organização sindical e política, né? Então, além da crise humana que o desemprego gera, como o problema da fome, é um problema também que distancia as mulheres da luta por um feminismo pelos 99%, da luta contra o sistema que nos explora, que nos oprime. Eu não estou falando isso porque para a vida da mulher tenha sido bom a incorporação das mulheres na produção capitalista. Na verdade, isso é contraditório. Eu queria fazer mais uma referência aqui a um texto clássico sobre a luta das mulheres, que é uma discussão que a Clara Zetkin faz num texto chamado Somente em conjunto com a mulher proletária, o socialismo será vitorioso. E nesse texto, ela explica a diferença da presença das mulheres no mercado de trabalho, ela explica a diferença disso para as mulheres burguesas e para as mulheres proletárias, trabalhadoras. Ela explica que a vida da mulher trabalhadora ficou mais difícil, porque combinou a exploração e a opressão. E isso foi diferente na vida da mulher burguesa, porque a incorporação no mercado de trabalho deu mais chance para essa mulher se realizar profissionalmente. Mas, em contrapartida, no caso das mulheres trabalhadoras, isso abriu a possibilidade que eu falei antes, que é de se organizar coletivamente, de lidar com os homens trabalhadores sob uma outra ótica, a ótica de companheiros trabalhadores. Enfim, estou falando desse texto para ser também mais uma sugestão de leitura, para a gente refletir os retrocessos que estão embutidos nessa saída massiva das mulheres do mercado de trabalho na crise atual. E a Clara Zetkin, diga, Clara, a charada Clara Zetkin. Pois é, né?
Tiro essa onda. Eu tava pensando que é doido de pensar que o feminismo do nosso tempo, né, tá tendo que lidar com um desafio de um feminismo de um tempo anterior. Não que ainda não tivesse colocado esse desafio, porque a taxa de desemprego é muito alta. Mas o tamanho do retrocesso faz um pouco que a gente tenha que olhar para esse aspecto da luta com muito mais cuidado agora, né? Com certeza. Só registrar que, além da Clara Zetkin ser charada Clara, ela é minha parceira de aniversário, nasceu no mesmo dia que eu, que orgulho. Orgulho pra Clara, né? Zetkin, claro. Tirou mais onda que eu agora. Ai, gente, é desesperador, porque a pandemia fez as mulheres retrocederem, né? 30 anos. 30 anos de mercado de trabalho. Quase nossa idade, né, meu? Cara, e as mães, né, especialmente de crianças menores, né, pelo menos até crianças de 10 anos, elas foram as mais impactadas, né? Acho que vocês sabem o quanto que as mães já fazem parte de uma população que é mais vulnerável no mundo do trabalho. 60%, eu fiquei meio chocada com esse dado, 60% das mulheres perdem ou largam o emprego em até 2 anos após a licença maternidade pré-pandemia. Isso não é com a pandemia. E sem falar, assim, que é ridícula a licença. Quando eu tive licença, eu tive de 6 meses e já sinceramente era pouco, assim, né? Já foi super difícil pra mim ter que lidar, né? Agora, a licença de 4 meses, os bebês ainda têm que ficar na amamentação exclusiva, né? Até os 6. Então, é muito limitado. E tem emprego que não respeita, que demite antes, como esse dado mostra, né? Sem falar na licença paternidade, né? Que é ridículo. Então, acho que é até um papo bom para um outro episódio, mas só queria dizer quanto isso aumentou o número de desempregadas entre as mulheres mães, né? E até aumentou o número de mulheres que pararam de procurar emprego. Porque depois de 1, 2, não sei quantas entrevistas que você vai, a pergunta que vem é: você tem filho? Ah, de qual idade? E você vai deixar com quem? Ah, mas não tem escola, não tem creche, com quem vai ficar a sua criança? Virou foda, um critério de exclusão, né? Assim, já era, né? Sempre foi, né? Mas virou ainda mais, né? E assim, só para vocês entenderem a dimensão das prioridades em termos de comparação, que nem a Camila falou lá em cima, né? O Flávio Bolsonaro, ele gastou 6 milhões numa mansão e a família Bolsonaro gastou 2 milhões nas férias. Então, não é uma questão de falta no Brasil, né? É uma questão de projeto mesmo, né? A fome, ela é um projeto político do nosso país. E não é uma questão da falta de recursos, de falta de lugar para plantar. Nada disso. O Brasil, ele teria, inclusive, condições de ter soberania alimentar há muito tempo, né? Como mínimo, nesse momento, o que deveria acontecer, o congelamento dos preços dos alimentos e o auxílio emergencial, né? Devia ter um preço decente de auxílio emergencial. O país da fartura, da terra fértil, da mesa cheia, só passa fome porque há muito sendo esbanjado em banquetes com empresários negociando nossas vidas. Essa é a verdade, né? Como esse banquete que teve agora com os empresários e o Bolsonaro, né? O problema da fome, ele perpassa por reforma agrária, passa por entender que 80% da nossa comida que chega na mesa diariamente vem da agricultura familiar e que o agro não é pop. O agro é destruição, é fome, é extermínio dos povos originários. O agro é muito mais isso, né? Sim. E, gente, olha só, essa CPI aí, se não der impeachment, der em pizza, pelo amor de Deus, cara, sem sacanagem, é o mínimo que a gente tem que ter no Brasil, é que essa CPI de fato investigue todos os crimes que esse governo cometeu. Inclusive, já tô dando o spoiler aqui do nosso próximo episódio. Mas eu acho que eu queria terminar, assim, esse bloco, né, e também um pouco o tema que foi puxador desse episódio, falando sobre o que está acontecendo do outro lado da moeda, né? Que eu acho que tem sido, assim, emocionante. A gente tem visto campanhas de solidariedade sendo organizadas. E eu digo assim, não essas que o Jornal Nacional mostra de empresa que muitas vezes se beneficia, né, com isso. Mas eu digo do pé no chão, sabe? Do pé no chão de barro, assim, dos movimentos, das redes de mulheres. A organização. Exatamente, a auto-organização. A organização do movimento social para enfrentar a fome. Tem muito exemplo bonito. Lá em casa, gente, no começo da pandemia, o que nós fizemos? Eu tenho máquina de costura e tinha vários tecidinhos, porque eu gosto de artesanato. E aí nós fizemos muitas máscaras e trocava por 1 quilo de alimento. Aí trocava máscara por 1 quilo de alimento, 2 máscaras por... Depende. E a gente teve experiências muito boas, porque nós temos meu filho tem um salão de cabeleireiro, e meu cunhado vende açaí, tem uma lojinha de açaí.
E muitas pessoas, tanto doou, e outras que não tinha para si, mas tirou da cesta básica que ganhou para ir buscar máscara para quem não tinha nada. Então isso foi muito reconfortante, assim. Eu chegava no trabalho super cansada, tomava um banho, fazia uma janta e sentava na máquina, porque as que eu já tinha deixado tinha acabado, e ficava eu, a minha irmã e a minha sobrinha, assim, era do sistema de produção. A minha irmã cortava, eu costurava, e a minha sobrinha ia virando, tirando, arrematando, para a gente ter máscara no dia seguinte para poder entregar mesmo. Nós fizemos acho que umas 2.000 máscaras. Solange pega almoço todos os dias para ela e mais 7 pessoas da família, na cozinha comunitária do bairro Jardim Veneza, que ampliou o serviço, passando a atender 300 famílias. Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Essas ações de solidariedade, como a Clara falou, a Camila, elas vão para além da simples doação, sabe? Porque a gente também não quer que passar uma impressão que o problema da fome no Brasil ia ser resolvido com a gente doar, com caridade. Caridade é diferente de política pública, né? O que a gente vai continuar exigindo é política pública, entende? Até porque caridade por si só, muita gente faz só pra ter a consciência tranquila, né? Mas não é disso que a gente tá falando. A gente tá tratando de comunidades que se organizaram para lidar com o problema da fome e que sem isso não tem como comer mesmo, né? Vai muito mais pelo sentido da organização desses lugares do que necessariamente pela doação, sabe? Porque o potencial dessas ações, né? Porque o potencial dessas ações de solidariedade tem a ver com entender que a gente tem muito mais em comum entre os trabalhadores do que de diferente, como o capitalismo faz a gente acreditar. E que resolver parte dos nossos problemas também tá nas nossas mãos. Não no sentido de tipo assim, você tá nessa situação porque você quer. Longe disso, óbvio que não. Mas que a gente tem a necessidade de tomar o nosso destino pelas mãos mesmo, sabe? E que isso depende da organização dos trabalhadores e trabalhadoras. Sim, é do ponto de vista coletivo, né, que essa frase faz sentido. Da organização das comunidades, de pensar, por exemplo, se uma comunidade não pode plantar, do quanto que pode ter de soberania ou não, do quanto que pode movimentar as pessoas ao redor para fazer uma campanha. Então isso é muito foda e a gente tá vendo isso realmente, pelo menos que eu lembro, assim, da nossa geração pela primeira vez, né? Com essa força, com certeza. Eu acho que, então, assim, ser feminista para os 99%, né? Nessa situação, enxergar o lugar da mulher na pandemia, né? Eu acho que é entender que a gente é alvo, né, de todo tipo de violência e buscar estender o nosso braço também, muitas vezes, em relação a isso, né? Às vezes, se aproximar das comunidades com ações de solidariedade ajuda também as mulheres a conseguirem denunciar seus agressores com um laço de confiança. Eu acho que é lutar por vacina, né, para que toda a população seja vacinada o mais rápido possível. É preciso exercer pressão. Né? Essa CPI é um instrumento, mas é preciso também uma pressão popular. Né? O fora Bolsonaro é quase que uma questão de sobrevivência. Né? Hoje o impeachment, enfim, a gente conseguir tirar esse genocida do poder, porque quanto mais dias o Bolsonaro está lá, mais mortos a gente vai ter no país. A gente vai abordar isso no próximo episódio. E acho que também é isso, né? Ser feminista para os 99% é pensar que tipos de ações nós podemos fazer, nós podemos organizar com o nosso grupo de amigas, com o nosso coletivo feminista, com o nosso grupo de pesquisa na universidade, com o nosso bairro, sabe? Tipo, organizar a galera para fazer ação de solidariedade, e distribuir quem tinha na rua, organizar campanha de arrecadação, para as ocupações, para as cozinhas solidárias. Eu acho que todo tipo de iniciativa hoje faz uma diferença danada e com certeza constrói bases para uma sociedade futura que a gente quer construir. Eu não tenho a menor dúvida disso. Bom, agora vamos para os quadros, vamos lá. O primeiro quadro que a gente pensou de ter assim, nos próximos episódios também é Lacrar ou Militar. Vou chamar a Mari e a Camila para falarem aí o que elas trouxeram para esse quadro. Vamos lá, olha, Clara, o meu exemplo militou com certeza, militou demais e muito bem. Eu queria trazer o exemplo da campanha contra a fome que o MTST está fazendo e estão organizando dezenas de cozinhas comunitárias em vários lugares do Brasil. Com certeza militou, né? Esse tipo de ação é essencial nesse momento, é o que você estava falando antes. E não é como uma ação de caridade que muita gente faz ali para lacrar, porque fala sobre organização coletiva e essa é a diferença fundamental, sabe?
sobre fazer as pessoas entenderem, em última instância, que elas têm capacidade de organização e que essa capacidade deve ser usada para juntas brigar pelos seus direitos. Boa, arrasou. E você, Mari? Lacrou ou militou? Bom, o meu exemplo também militou bastante. É sobre um projeto de lei que a vereadora de BH, Isa Lourenço, a vereadora pelo PSOL aí, da Resistência Feminista, dá licença, colocou em tramitação para garantir produtos de higiene e absorventes para o período menstrual. Ela iniciou essa campanha recolhendo dados sobre a pobreza menstrual. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Que é um problema que é ignorado muitas vezes pelas pessoas, né? E que não pode ser ignorado por esse feminismo que a gente defende para os 99%. Porque ele leva centenas de meninas pobres a faltarem mais de 40 dias, por exemplo, no ano escolar. E a se expor também a uma série de problemas de saúde, porque não tem condição de comprar, ou de comprar um absorvente, ou de lidar com sua menstruação de outras maneiras, como coletor menstrual, absorventes absorventes biodegradáveis. E é isso. Militou muito, Isa. Tomara que seja aprovado, né? Sim. Bora fazer pressão popular. Bom, vamos pro nosso próximo quadro. Esse eu tô um pouco ansiosa, porque eu gosto muito dele. Que é o Troféu Falciane. Acho que também o nome já diz um pouquinho do que se trata, mas a cada episódio a gente vai dar o troféu para uma mulher que fez um papelão com outras mulheres e que se apresenta como se fosse maravilhosinha, né? E nossa aliada. Camila, fala aí, quem que você vai dar o seu troféu? Cara, eu vou dar pra Damares, né? Eu acho que isso dispensa explicações. A Damares vai ganhar um troféu todo episódio. Não, inclusive eu acho que ela merece um episódio próprio. Eu acho que a gente tem que fazer um episódio próprio sobre o tema da Damares. Tanta coisa, eu não vou nem falar aqui pra não ser. Não, mas falando sério, eu acho que a gente merece direcionar uma reflexão sobre ela, porque ela é a ministra mais popular do governo. Gente, sim, ela é. Surreal. E agora a nova dela é fazer um lobby no Congresso, junto com a bancada conservadora, que é um projeto de nome fofo, né? Abre aspas, Estatuto da Gestante, mas que na verdade vai servir para impedir o aborto legal por estupro. E esse projeto determina que pague uma pensão à gestante e ela não possa escolher entre ter ou não aquela gravidez. É a chamada Bolsa Estupro, que é um retrocesso dos direitos reprodutivos, da legalização do aborto que já existe no Brasil, que é nos casos de estupro. Surreal. Né? De novo, Então ela tá de parabéns como ministra das mulheres, né, gente? Primeiro lugar para esse troféu. Senhora. E você, Mari? O meu troféu Falciane é muito difícil disputar com a Damares, né? Complicado. Mas eu queria dar pra Xuxa. Parece que a Rainha dos Baixinhos se mostrou que é só a Rainha dos Baixinhos brancos, né? Ela tava tava numa live, era uma entrevista, na verdade, sobre veganismo e várias outras coisas. E quando ela tava falando em relação a testes em animais, ela sugeriu que em vez de fazer em animais, esses testes fossem feitos, testes de remédios, né? Fossem feitos em pessoas privadas de liberdade, pessoas que estão nos presídios. E ela ainda falou a frase assim, porque antes de morrer eles iam servir pra alguma coisa. Escravidão acabou, hein, Xuxa? Bom, nosso último quadro é o #Sextou. E é pra gente, na verdade, fazer... A gente copiou igual vários podcasts que existem por aí, que a gente vai fazer dicas em geral, assim, dicas culturais de o que fazer em casa nessa quarentena infinita, ou enfim, né, nesse tempinho de lazer pra quem tá trabalhando. Então, eu vou dar uma dica, depois eu passo pras meninas. Não, passo primeiro pra vocês, vai. Fala aí, Camis, qual é a sua dica? Tá, então eu vou dar a dica de um filme que eu assisti ontem, um dia antes dessa gravação. É um filme que tá na Netflix, é um curta-metragem que inclusive tá indicado pro Oscar. Ele se chama Dois Estranhos. É um curta-metragem, tem 31 minutos de duração e é um grande filme que problematizou e escancarou o tema da questão racial nos Estados Unidos. Então essa é a minha dica. Dois Estranhos. Uau. Tá na Netflix. Tô louca pra ver. Eu vou ver hoje. Mari, você pensou? Pensei. Uma dica? Assim, ó, gente, eu tô meio mal de dica. Não tô conseguindo terminar o livro. Tá complicada a situação. Muito estresse, trabalho. Mas eu vou dar uma dica de um livro que eu tava lendo, que chamou Os Despossuídos. Não sei se vocês já leram, da Ursula
Ursula K. Le Guin, que é muito bom. É um livro de ficção, mas que meio que mostra a vida em 2 planetas, como se um planeta fosse colonizado pelo outro. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. E ela coloca vários questionamentos super interessantes sobre o mundo do trabalho, sobre as relações sociais também. Adorei. Vou procurar. Bom, a minha dica é uma dica bem menos intelectual e meio nerd, assim, que é um joguinho de celular. É porque, assim, eu tenho um momento do dia, cara, que depois que minha filha dorme, assim, que eu quero ficar, tipo, na frente da televisão sem fazer nada, sabe? E mexendo no celular, sei lá, com a cabeça desligada. E aí tem um joguinho que eu me apaixonei, que se chama Fancade. É Fancade. Que é tipo como se fosse um videogamezinho. E o visual dele, a estética é retrô, assim, meio anos 90. E, enfim, eles usam, tipo, coisas assim... como se fossem joguinhos de quebra-cabeça ou de leis da física, assim, mistura ou então corrida. É muito legal, cada mundinho tem uma fase diferente e aí elas vão se alternando ao longo dos mundos que você vai passando. E eu estou em crise porque eu zerei, né? Na verdade, como é um jogo online, eles vão criando novos, mas não tem ainda novos. Então, não é só uma dica também. Eu tô sendo meio oportunista aqui porque eu quero fazer um apelo. Se você souber de algum joguinho desse estilo, assim, pra me dar, eu tô órfã de joguinho de celular. E eu não gosto daqueles tipo Candy Crush, não. Eu queria uma coisa assim, um pouquinho mais videogame. Então, quem tiver dica pra me dar, eu tô dando a dica pra receber uma nova. É isso, galera. É isso, meninas. Fechamos? É isso. Caraca, foi duro fazer esse episódio, mas nada comparado com o quanto é duro morar nesse país. Ser brasileira hoje é motivo de muita tristeza, né? De muita dor. E eu espero que esse episódio tenha servido de alguma forma pra te fazer se sentir menos só e compartilhar um pouquinho, né, as nossas dores como dores coletivas das mulheres que vivem nesse país. E se você curtiu, dá um feedback pra gente, comenta lá no nosso Instagram, @mulheresradioM, no Twitter também é o mesmo nome, mesmo arroba. E a gente tá em todas as plataformas de áudio, divulga, compartilha pelo Zap, pro grupo da família, gera polêmica com o tio Bolsonaro. Responde fake news com o episódio. Boa. Vamos divulgar aí a palavra do feminismo. A gente promete que os próximos a gente vai tentar fazer eles mais curtinhos, mas é muita coisa pra falar. Foi um baita desafio conseguir condensar todas as informações nesse. E pra quem puder também, a gente queria pedir pra apoiar a gente financeiramente. A gente tá com o link do Apoia-se, divulgado também nas nossas redes sociais. Então qualquer valor é super bem-vindo. Se você puder, se você quiser, a gente vai agradecer demais. É isso. Valeu. Até o próximo. Um beijo.